Então vamos lá, abra comigo em Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Mateus capítulo 4, verso 1. Mateus capítulo 4, verso 1. Primeiro livro do Novo Testamento, o livro que apresenta Jesus como rei dos judeus. Mateus capítulo 4, verso 1. Amém? Diz assim, em seguida, a gente vai seguir até o 11, tá bom? Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Amém? É um texto muito conhecido, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre as 3 fases do deserto. Tá? O deserto ele tem 3 fases e eu quero tratar sobre isso nessa noite. As 3 fases do deserto. Mateus 4 não é apenas um relato, tá, querido, de uma tentação pessoal, uma tentação isolada, uma tentação que simplesmente ocorreu com Jesus. Nada que ocorreu com Jesus foi em vão. Jesus não veio para essa terra para viver nada em vão e nada fútil. Então tudo aquilo que Jesus viveu serve como modelo para nós vivermos para a glória dele nesta terra. Não é só uma tentação pessoal, mas é um marco da redenção de Cristo em nossas vidas. Aqui acontece diante dos olhos de toda a humanidade um embate entre a semente da mulher e a serpente. Isso que a gente vê lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3,15, Deus ele promete, a serpente feriria o calcanhar, mas a semente pisaria na sua cabeça. O que era promessa agora começa a se manifestar de forma histórica, começa a se revelar. Aquilo que Deus falou em Gênesis capítulo 3, verso 15, começa a se tornar realidade em Mateus capítulo 4. O deserto, querido, não é algo improvisado. O deserto não é algo que Deus deseja. Deus ele não tem prazer na dor, mas Deus usa o deserto para tratar a nossa vida. Eu posso dizer uma coisa já de cara. Pare de falar que o deserto é do ruim. Pare de falar que o deserto é um castigo de Deus na sua vida. Ele nunca foi e nunca será. Um deserto, ele vai fazer o quê? Ele vai tratar o teu coração, vai aprimorar o teu caráter e vai forjar a tua fé. O deserto eu posso te afirmar com todas as palavras, à luz da Bíblia, que o deserto é o lugar que o Senhor faz os seus maiores milagres na vida de um homem e de uma mulher. Assim, a gente vê no Antigo Testamento, no deserto, a gente vê mar se abrir, a gente vê codorna caindo do céu, a gente vê tudo acontecendo, a gente vê água brotando da rocha. Assim, cada um pode ter um milagre que te destaca mais ou que te chama mais atenção. Mas um milagre que me chama a atenção de forma muito absurda no deserto é roupa e sandália crescer e não gastar. Isso para mim é muito doido. Isso é muito chocante, entende? É muito chocante.
Hoje em dia a gente compra um chinelo aí que, se você virar o pé, ele já arrebenta. Você compra um calçado que, se você ficar sem usar, já tem aquela coisa, né, que se você ficar sem usar, quando você precisa dele, ele te deixa na mão. Alguém já passou isso? Assim, ó, tu precisa dele. Eu não sou muito de usar roupa social. Já usei muito, mas eu não sou muito. Mas eu preciso ter. Eu tenho 3 ternos e gravata, 3 paletó, eu tenho sapato social, ou para um casamento ou para um funeral. Então eu sempre tenho reservado. Tá separado lá, bonitinho. Eu vou, o mesmo paletó, se você me chamar para o casamento, o mesmo paletó que eu usei no funeral, eu uso no casamento. Mas eu lavo, tá? Para ficar tranquilo. Então, assim, já aconteceu com você? Eu me lembro de uma vez que eu precisava usar um social, que eu ia fazer um casamento. Só que o Espírito Santo de Deus teve graça e misericórdia na minha vida e falou assim, vai ver se o sapato tá bom. E eu peguei o sapato social bonitinho, dei aquela ilustrada nele, como um bom militar, eu fui lá, deixei ele bem bonitinho, limpinho. Falei, vamos fazer um teste, né? Vai que dá ruim, né, Dinei? Botei no pé, dei 3 passos, aí veio a sola de jacaré, louvado seja Deus que não aconteceu no casamento. Corri pro sapateiro para ajeitar. Então, o sapato estava ali, por não usar ele estraga. Você já aconteceu isso com você, né? Já aconteceu. Quanto mais você usa, mais ele dura. Se tu não usar, ele vai embora. Mas como pode acontecer no deserto? Os caras estão usando sandália. A roupa crescia junto. A sandália não gastava. Então como é que você pode dizer que o deserto é um lugar de castigo? O deserto, ele é um lugar de passagem. E nós precisamos passar. Se o Senhor, porque tem 2 possibilidades no deserto, tá? O Senhor te chamar para o deserto, como aconteceu com Jesus, não foi o diabo e nem foi Jesus que teve que falar assim, estou sem fazer nada, vou para o deserto. Não, o Espírito conduziu para o deserto. Então tem 2 possibilidades. O Espírito te conduzir para o deserto ou você se enfiar no deserto. Tem essas 2 possibilidades. Mas você precisa olhar o deserto como um lugar de passagem. Um lugar de passagem. Um lugar que você vai passar por ele, não que você vai estabelecer moradia ali. O problema é que tem pessoas que gostam do deserto. Sabe por que tem gente que gosta do deserto? Porque no deserto ela está passando certas dificuldades, ou na verdade, eu quero dizer melhor, o deserto está revelando o teu caráter e a real motivação do teu coração. Só que tem gente que gosta ali porque ali ela se alimenta da autocomiseração e das mazelas, porque todo mundo fala, você está no deserto, você vai passar. Aí você, quando você não está com seus olhos fixos no seu, você gosta disso. Isso não é Deus. Isso é o seu coração sendo revelado, as suas motivações e o seu Deus sendo revelado. E não é o Deus da palavra, é o Deus que você criou a partir de você mesmo. Que na Bíblia isso chama de idolatria. Deserto é um lugar de passagem, querido. Uma coisa você vai ter que entender. Uma hora ou outra você vai ter que passar. Se você nunca passou num deserto na vida, eu quero sempre te dizer que uma hora você vai passar. Você vai passar. Crianças que me ouvem, adolescentes que me ouvem, se você ainda não passou num pequeno deserto, eu quero te motivar a se fortalecer, porque o deserto chegará à tua porta. Porque o Senhor usará o deserto. Para quê? Revelar seu coração, suas motivações, aprimorar o teu caráter, forjar a tua fé e revelar o Deus que Ele é para você. Amém ou não amém? Todo ano eu faço, como é que fala? A minha maratona de filmes. A minha família não aguenta mais, mas eu não chamo eles para ver, eu vejo sozinho. Eu não chamo eles, entendeu? Então, primeiro eu preciso ver ali o Rock Balboa, eu vejo todos os filmes, né? Para ficar brabo. Eu vejo ali, aí eu vejo O Senhor dos Anéis, que eu gosto muito também. E agora eu estava terminando de ver Crônicas de Nárnia. E eu gosto, mas você já viu Crônicas de Nárnia? Quem não viu Crônicas de Nárnia? Todo mundo já viu? Se eu falar qualquer coisa, você não vai levantar a mão. Você não quer interagir comigo. É isso aí, ninguém quer falar nada mesmo. Tá bom, não tem importância não. Vocês sabem o que é Crônicas de Nárnia, não sabe? Eu não vou... É ruim ou é bom o filme? Bom não, ele é maravilhoso. E C.S. Lewis, ele escreve com uma maestria absurda. E ele libera um Deus escondido que a gente precisa encontrar. Eu acho tão lindo. Eu acho tão lindo como é que Aslan, que é o leão no livro e no filme, representando ali o Senhor. E é muito bacana quando Lúcia, a pequena, ela encontra Aslan num certo momento e ela fala, você está maior, você cresceu.
E eu acho tão bacana quando ela vira e fala, ele responde para ela: eu cresço todas as vezes que você também cresce. Você vai me ver maior quando você crescer. Aquilo me pegou, né? Aquilo me pegou. Eu falei assim, eu quero crer, quanto mais eu cresço, mais eu vejo a grandeza de quem é o meu Deus. Né? E no final do filme, do Peregrino da Alvorada, quando o Aslan fala assim, você não vai vir aqui mais para Nárnia. Ele, mas eu nunca mais vou te ver? Não, eu estou lá no seu mundo, mas como eu te reconheço? Lá eu tenho outro nome. Eu acho isso lindo demais. Se você não viu, vê com a tua família. Assim, ó, eu me lembro que lá na igreja do Rio Grande do Sul eu indiquei para os pais, quem não viu, vê, senta com seus filhos, com esse entendimento. Cara, os adolescentes chorando, assim, vendo os filmes com os pais em casa. Porque o filme é bom demais. Ô, gente, eu não posso pregar bem, mas os filmes eu estou indicando uns filmes bons para ti. Pelo amor de Deus. Então, assim, ó, pare de negar o deserto na sua vida, vai doer mais. Você precisa aceitá-lo. O deserto não é um lugar de castigo. O deserto é uma escola de Deus. E estou dizendo que eu estou escrevendo um livro sobre isso. Deserto, a escola de Deus. E nós precisamos entender que é um lugar de passagem, mas é necessário. É necessário passar por ele. Aí eu estou escrevendo um outro que se chama Além do Jordão. Então tu vai ler primeiro o primeiro livro, que é o deserto, para depois você saber o que fazer depois do Jordão. Olha aí, tá vendo? Eu quero que você entenda que você tem que passar, você precisa aceitar. E Jesus não negou, não mudou e não fugiu desse lugar. Ele aceitou e foi. E apareceu 3 fases nesse deserto que vai acontecer comigo e com você quando passarmos por ele. E se você já passou por um deserto, agora, quando você passar por ele novamente, eu não estou amaldiçoando a tua vida, não. Eu só estou fortalecendo a tua fé e te dizendo de forma madura, o deserto vai bater na tua porta. É inevitável, isso não é castigo. Porque Deus, ele ensina quem ele ama. Se o Senhor não está te ensinando, tenha medo, se desespere e corra para os pés do Senhor. Porque ele te largou de mão. E esse é o pior castigo que um ser humano pode receber na terra. Deus te deixar você viver ao seu bel prazer. Esse é o pior castigo. Você pensa que é o inferno? O inferno é uma consequência pós-morte. Olha, o pior castigo que um ser humano pode receber é Deus fazer assim, ó, faça o que você quiser da sua vida. Então, se o Senhor está te conduzindo para o deserto, isso é manifestação de amor. Porque Ele quer fazer você crescer. Ele vai fazer você desenvolver. A canção já diz, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, as montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e me levam para perto de ti. O que levou para perto? A canção diz de forma grandiosa, o que vai levar para perto do Senhor não é o pasto verdejante. O pasto verdejante é um momento de descanso para saber que depois vai vir um vale da sombra da morte. Você precisa aceitar isso o mais rápido possível, amadurecer, desenvolver, e você vai passar menos tempo no deserto. Mas passar por ele é inevitável. Mas você pode encurtar o período do deserto fazendo esses 3 passos que o Senhor fez. Amém ou não amém? Estão comigo? Está dando para entender direitinho? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, ele não se perdeu, já falei isso, ele não se perdeu no deserto, ele não caiu no deserto, ele foi conduzido pelo Espírito. O mesmo Espírito que confirma é o mesmo Espírito que também conduz ao deserto. Antes do deserto, a identidade é afirmada e o processo é iniciado. Quer ver? Isso com certeza aconteceu na sua vida, tá? Porque quando você entregou a sua vida para Cristo, quando você reconheceu que Ele é o seu único e suficiente Salvador, querido, foi um evento na sua vida. E eu quero que você entenda isso. Hoje você não amanheceu com aquele coração daquela noite, ou daquele dia, ou daquela tarde que você entregou a vida para Cristo. Ali foi um momento único da sua vida. Então, salvação é um evento. Agora, santificação é uma vida diária. É uma busca diária. Então, a salvação, aquele dia que você foi envolvido pelas cordas de amor do Senhor, envolvido pela graça irresistível do Senhor, foi um marco na sua vida. E foi mais ou menos assim, olha aqui, ó. No capítulo anterior, que é o capítulo 3, se você já leu Mateus,
Quando você chega no capítulo 3, antes do 4, que é o deserto, o 3 ele vai dizer que os céus rasgaram, o Espírito desceu, a voz do Pai declarando: eis aí é o meu filho em que tanto amo. Tudo isso acontece. Olha que coisa grandiosa. Foi aquilo que aconteceu com você. Você foi envolvido pela graça e pelo amor do Senhor. Eu não sei como foi a sua experiência de conversão, mas alguns contam, não foi o meu caso, mas alguns contam, que estava no culto, sentou no último banco, simplesmente fechou o olho, quando abriu já estava lá na frente, não sabe nem como chegou lá. Foi um momento único, as pessoas te abraçaram, você sentiu algo no seu coração que você nunca sentiu na sua vida. Tenta imaginar aquele momento, Jesus sendo batizado, céu rasga, Deus começa a falar: eis aí o meu filho que tanto amo. Um monte de coisa acontecendo. Aí você, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu desejo viver. Sim, sabe qual é o mais doido? O Senhor, Ele quer que você tenha uma vida extraordinária no seu ordinário. Vou explicar. O Senhor, Ele quer manifestar o sobrenatural dele na tua vida diária. É quando você está lavando a louça, que você olha para aquela louça e você fala assim: por que o pessoal aqui em casa não jejua mais? De tanta louça que tem. Nossa, tem um troço no meu pé. Me incomodando. E você olha assim: meu Deus, tem tanta louça. E você começa a lavar a louça, começa a lavar. E você, não vou reclamar não vou murmurar. Eu vou lavar. Se tem que lavar, não tem o que fazer, eu vou lavar. Você começa a lavar a louça, daqui a pouco sai uma canção dos seus lábios, ou você lembra de um texto, ou o Senhor fala alguma coisa contigo, e você já não está mais lavando aquela louça com a água que sai da torneira, mas já é com as suas lágrimas. E não pela raiva e pela tristeza da louça, mas porque o Senhor te pegou ali, no meio de um momento totalmente ordinário. Não tem nada de sobrenatural naquele momento. Onde é que é sobrenatural lavar a louça, querido? Lavar a louça é momento de provação da nossa paciência. Outra coisa que você esteja fazendo. O Senhor já me pegou eu cortando a grama de casa com a roçadeira. O Senhor já me pegou eu mexendo lá com as inquilinas. Em algum momento você estava no carro, dirigindo, e o Senhor foi lá e te pegou. Foi um louvor que você já ouviu ele 200 vezes. Mas naquela hora o louvor entrou como uma flecha no seu coração e o Senhor começou a ministrar na tua vida. O Senhor, Ele quer manifestar o sobrenatural dele na tua vida ordinária. Mas sabe como o problema? É muito crente que não quer viver a vida ordinária. Como assim a vida ordinária? Ser um cristão para a glória de Deus naquilo que você faz todos os dias. Se você é mecânico, você vai ser um mecânico para a glória de Deus e você está ali no seu trabalho manifestando o amor de Deus. E às vezes sem precisar falar o crentez. A gente conversava sobre isso, né, Fabiola, esses dias, que a gente participou de muito congresso, muita coisa assim, ó. Muita coisa, você não tem ideia assim, ó. Coisas que se eu te contar assim, é capaz de você falar assim: não, pastor, você inventou essa história. Eu falei: não inventei, eu vivi. Mas eu não vou falar no púlpito. Outro dia você me pergunta nos bastidores. Então assim, ó, de congressos assim, de você não querer sair daquele lugar. Porque eu cheguei para ela, eu fui explicar para ela, eu falei: senta aqui, vem ver a cena desse filme. Era a cena final do Crônica de Nárnia. Eu falei: tá vendo aqui, ó? A Lúcia e o Edmundo nunca mais vão para Nárnia. Mas o Ásla fala que vai encontrar eles lá no mundo deles. E o mundo deles seria na Inglaterra. Eu falei assim: vou te explicar isso aqui, meu bem. Nárnia é um lugar sobrenatural. É um lugar extraordinário. É um lugar que coisas acontecem que você nunca imaginaria que aconteceria. Sabe que lugar é esse? É o teu lugar secreto. É esse lugar que você entra para o seu quarto, você fecha a porta dele, como diz Mateus 6,6, e você começa a buscar em oração. E começa a acontecer cada coisa louca, experiências que você fala assim: não, é muito louco o que aconteceu quando eu estava tendo tempo com o Senhor. Só que aí Deus fala assim, ó: você não adianta você só viver aqui dentro. Você precisa manifestar isso tudo que eu depositei em você, todas essas experiências que você viveu, você precisa levar agora lá fora para a tua vida ordinária.
E a gente conversando, e a gente lembra de alguns amigos que pareciam que ia até chegar a ficar quase em depressão, porque terminou o congresso, foi aquela loucurada, e quando eu digo de loucurada assim, você não está entendendo. Você não está entendendo. E a pessoa, tipo assim, ficar catando um congresso porque precisava ir, porque senão a pessoa ficava praticamente depressiva. O que isso revela? A pessoa só se move por eventos, só se move por coisas que ela denomina como sobrenatural, enquanto o Senhor quer se manifestar no teu dia a dia. Se você acha que Deus só se manifesta quando tem uma conferência, um congresso, só no domingo à noite, sinto lhe informar, a gente não serve o mesmo Deus. Porque o meu Deus, ele se manifesta em todo momento. Posso uma coisa? Deus fala o tempo inteiro com você. A pergunta que eu te faço, você está atento para ouvir o que ele está dizendo? O Senhor, ele quer falar com você de uma forma tão natural, uma forma tão simples, uma forma tão cotidiana. É na fila do caixa no mercado, é comprando pão, é quando você vem alguém e tenta tirar você da graça, e você fala assim, essa é a hora de eu manifestar o Senhor. Não por causa das pessoas, porque não tem ninguém da igreja me vendo, eu não estou no culto, mas o meu Deus, eu preciso honrar Ele agora. Ai, pastor, você está falando isso porque você não vive... Como é que eu não vivo, querido? Você acha que eu vivo onde? Na Pastolândia? Não vivo na Pastolândia, não, querido. Eu vivo no... Tu vive na Pastolândia, pastor Roberto? Eu não vivo, não. Não tem Pastolândia. As pessoas acham que a gente que é pastor vive na Pastolândia. Nada acontece com a gente, nada pega a gente, entendeu? A gente vive num conto de fada que ninguém mexe com a gente. Não temos problema, não temos nada. Não, tem gente que pensa isso. Porque quando as pessoas vêm falar, às vezes, dos problemas dela, a gente fala, não, deixa eu te explicar o que está acontecendo comigo, para ver se fortalece a tua fé. E as pessoas nem ouvem o teu problema. As pessoas só falam assim, não, pastor, mas ouve o meu. Entendeu? E a gente quer contar o nosso para mostrar, ei, eu também estou vivendo esse deserto, e eu estou te dizendo, dá para passar por ele. É doloroso, mas a gente vai vencer. E a primeira fase desse deserto, é a necessidade. Primeira fase do deserto é a necessidade. É a mais básica. Se tu cair na primeira, querido, tá ruim. Essa é a mais básica, é a necessidade. Vamos lá. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Por quê? Ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Aí, o que acontece... Não foi um conto de fadas. A fome que ele sentiu foi real, a necessidade que ele tinha era uma necessidade legítima, e o sofrimento que ele estava tendo não era nenhum tipo de encenação. Aí Satanás ataca onde exatamente dói. Sabe o que ele faz? Ele diz assim, se és filho de Deus... Sabe o que ele está fazendo quando ele diz isso? Ele está questionando. Ele não questiona o poder, mas ele questiona a confiança. Primeira coisa que Satanás ele vai fazer no deserto com você é a fase da necessidade. Por quê? No deserto acontece muita escassez. Às vezes o Senhor faz a gente passar por um deserto, e nesse deserto tem alguma escassez. E não é só uma escassez financeira, às vezes é escassez de alegria, escassez de alguma coisa. Aí você sente essa necessidade, esse desespero. Primeira coisa que ele diz é assim, se você é filho de Deus, é só você dar ordem para ele aí, dá para essa pedra que ela vira pão para você. Ele queria pegar, primeiro ponto é isso, primeiro ponto é sempre na necessidade. Satanás ele vai tentar agir na necessidade. E ele não está aqui medindo o poder de Jesus, porque ele sabe quem era Jesus. Ele estava medindo a confiança, é a mesma coisa com você. Se você realmente entregou a sua vida para Cristo, se realmente ele é o teu único e suficiente Salvador, Satanás sabe que você é filho de Deus. A pergunta é, você sabe que você é? Porque às vezes Satanás sabe mais quem você é do que você sabe quem você é. Aí Satanás ele diz isso. Se és filho de Deus, ele está jogando o quê? Ele está jogando na tua confiança para saber se realmente o teu coração tem certeza que você é filho de Deus. E sabe como você consegue vencer ele?
é você vencer ele quando você está cheio da palavra de Deus. Por quê? Eu já posso te adiantar, nas 3 fases que tem no deserto, as 3 Jesus rebate, sabe com o quê? Com a palavra. Ele em nenhum momento rebate dizendo, eu sou o Messias, o Filho de Deus. Não. Ele usa Deuteronômio, ele usa a palavra. Sabe por que você não consegue passar da primeira fase do deserto? Sabe por que você para na necessidade? E quando eu digo parar na necessidade, é a maldita da murmuração que não sai da tua boca. É um talento desgraçado para reclamar de tudo. Esses dias eu estava em casa e eu estava com alguma coisa na mão, eu não me lembro o que era, estou tentando lembrar o que era. Eu estava com o maior cuidado, né, para não deixar cair. E eu deixei cair, espatifou tudo no chão assim, sujou e tal. Eu olhei para aquilo assim, eu acho que era alguma coisa que eu tinha preparado para comer, que eu estava com vontade de comer, e só tinha aquele pouco para conseguir fazer aquele negócio. E caiu assim, ó, Osmar. E eu sentei na cadeira, eu olhei assim, cara, eu comecei a rir, eu comecei a dar umas gargalhadas. Falei, Senhor. Senhor, que provação, mas amém. Não, eu comecei a rir literalmente. Porque eu falei assim, cara, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar. É só juntar e varrer, outra hora a gente come. Mas aí não acontece alguma coisa, a primeira coisa que vem na nossa boca é assim, todo castigo para crente é pouco. Todo castigo para crente é pouco. Não, a gente nasceu para sofrer mesmo. Aí você já para aí na necessidade. Sabe por que você parou? Porque você não está cheio da palavra. Tem um simples papelzinho. Um simples papelzinho, ó, tá aqui, ó. Sabe para que isso aqui, ó? Não é para no final do ano você emoldurar isso aqui e falar assim, eu li a Bíblia toda em um ano. Não, isso aqui é para treinar você a fazer a leitura da palavra todos os dias. Ô, gente, é uma vergonha. Teve um dia desse aqui, ó, foi qual dia? Foi dia 5. Foi um capítulo só da Bíblia. É uma vergonha você falar para mim que não teve a condição de ler um capítulo da Bíblia. Eu tenho que te dizer uma coisa. Você precisa aprender a amar Jesus. Assim, ó. Eu ainda estou sendo querido. Paul Washer, ele fala que você passar um dia sem ler a palavra e sem orar é pecado. Não sou eu que digo, é Paul Washer. Mas eu estou te dizendo, é uma vergonha. Isso revela que Cristo não é prioridade na sua vida. Isso revela o teu amor por Ele. Ai, pastor, o senhor está sendo legalista. Eu não estou sendo, não. É amor que eu tenho pelas ovelhas e o compromisso que eu tenho com a palavra. Ponto. Você passar um dia não ler um e falar que você não teve tempo, me desculpa, você não vive um verdadeiro evangelho. Não vive. Aí quem se você para julgar, pastor? Para, querido. Fica tranquilo, naquele grande dia ele vai separar o que é ovelha e o que é bode. Não sei o que estou dizendo, é só ler a Bíblia. E vai ter um monte de bode do lado de lá que vai dizer assim, mas eu fiz em teu nome. Eu expulsei demônios, eu preguei, eu fiz acontecer. E Jesus ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Conhecer é relacionamento, intimidade, estar junto. Um capítulo, cara. Um capítulo. Você tinha que ir para casa e se arrepender. Falar assim, Jesus, eu não lhe amo, mas a partir de hoje eu vou lhe amar. Eu vou lhe amar. Eu vou lhe amar. Um capítulo. Um capítulo. E você quer que ele estenda a mão dele para te dar todas as bênçãos que você pede e necessita. Mas você não consegue dar 15 minutos de leitura que vai edificar a sua vida e vai te fortalecer para passar o deserto. Porque o deserto vai vir, você querendo ou não. Aceita, por favor. Procure um pastor sério e vê se ele não concorda com o que eu estou dizendo. Se o deserto chegou para Jesus, você acha aí alecrim dourado que não vai chegar para você?
Chegou para Cristo, cara. Tu acha que não vai chegar para mim e para você? Você acha que Cristo passou por isso para nos ensinar, só para mostrar, ó, se eu quisesse? Não, eu não aguento. Então ele vai passar. Agora a leitura da palavra, a oração, o jejum, tudo que a gente explicou semana passada, vai te fortalecer para passar esse bendito deserto. Eu sou querido, até um certo ponto. Se você chegar perto de mim e falar assim, pastor, eu estou passando no maior deserto. Cara, vamos lá, vamos orar junto. O que você está fazendo? Não. Aí se você não ora, tu não jejua, tu não lê a Bíblia no deserto, tu quer que eu faça por você? Não, querido, eu tenho o meu também para fazer. Eu posso cooperar contigo, eu estou junto com você, vamos lado a lado, orar e jejuar. Mas eu ter carregar nos braços? Mas não, Jaguara. Não. Cresça, amadureça, se torne um cristão, pare, saia do berçário gospel, para de ser um crente mimado, acorda para a vida e viva Jesus. A gente vai ceiar a mesa do Senhor, querido. O Deus criador dos céus e da terra morreu. Ele não tinha compromisso nenhum contigo. Ele tinha compromisso com a própria palavra dele. Se ele disse lá em Gênesis 3,15 que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, ele tinha que cumprir isso. Que ele não muda. A sua imutabilidade não deixa ele não cumprir aquilo que ele é e aquilo que ele fala. Aí um Deus todo-poderoso, ele podia simplesmente encerrar tudo, fazer um reset e botar outro Ivo e outro nome. Adama e Ivo, vamos mudar. Pronto, podia botar outras pessoas, nunca saberíamos. Mas não. Aí ele vem, tem todo um plano glorioso. Ele vem a essa terra, passa todo um sofrimento, morre, ressuscita, para você brincar de ser crente, não ter a coragem de abrir a Bíblia para ler. Abre o YouTube, pelo menos, se está com preguiça de ler, pelo menos bota lá o Cid Moreira para ler para ti então, pelo amor de Deus. Aí vai vir um deserto, vai chegar na tua porta. Aí você vai passar como? Já teve gente no Rio Grande do Sul, pastor, isso, aquilo, outro. Não vou lhe ajudar. Você ora por mim? Não vou. Que isso? Não vou. Eu já te ensinei tudo que você precisa fazer. O que você fez com tudo que eu te ensinei? Por quê? O que eu te ensinei, eu faço. Então você vê. Eu te dou exemplo? Não, o senhor me dá exemplo. Então o que o senhor quer da tua vida? Não vou orar por você. A pessoa passou uns 4 meses sem falar comigo, mas vindo na igreja, eu abraçava, falava com a pessoa, e a pessoa não queria muito, tem problema. Passou 5 meses, a pessoa falou assim, pastor, o senhor me ajuda? Eu falei assim, vai ser do meu jeito ou do seu? Não, pode ser do seu, então vem aqui, poxa, vamos junto, mas é assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Quando a pessoa quer, querido, uma vez, participava de uma igreja, e tinha um rapaz que tocava bateria, ele virou e falou assim, pastor, eu tenho maior dificuldade de ler a Bíblia, eu tenho maior dificuldade de fazer devocional. Eu falei assim, miserável, vamos fazer isso assim, ó, 6:30 da manhã, eu vou estar te fazendo uma chamada de vídeo, para a gente ler a Bíblia junto. Vamos fazer? Se é por falta de ensinamento, se teu pai não te ensinou, tua mãe te ensinou, café com teu pai aqui vai ensinar. Piada horrorosa. Eu vou te ensinar. E eu fiz por 1 semana. No 8º dia, quando eu liguei para ele, não, pastor, precisa mais não, já aprendi, eu sei o que tem que fazer. E ele foi fazer. Aí o que eu faço? Agora anda com a próxima perna, porque eu preciso ajudar outra pessoa. Cresça, por favor. A gente tem que buscar um monte de gente lá fora, não para encher esses bancos, é para povoar o céu. Mas a gente tem que gastar energia com um crente que não quer. Cansa pra caramba isso, você não tem ideia. Mas a gente não larga o osso, porque a gente foi chamado para isso. Nós amamos o que faz. É isso que eu não entendo. E uma vez que eu sentei no sofá, pastor Arnaldo, comecei a chorar. Eu falei assim, eu quero desistir de ser pastor, mas não consigo. Chorava. Eu chorava no sofá. Minha esposa está de prova. Eu falei assim, eu quero desistir de pastor, mas eu não consigo desistir. Eu não consigo largar.
Nem para isso eu ganho, querido. Nem para isso eu ganho. Aí, em vez de a gente gastar energia orando, jejuando, buscando a palavra para resgatar os perdidos, a gente tem que ficar ali. 30 anos o cara tem de igreja. E a pessoa não desenvolve. Vai ficar na primeira fase. Não vai passar da necessidade. Mas Jesus, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do Senhor. Você acha que foi o quê? Simplesmente foi um versículo liberado de forma solta? Não, Jesus acreditava naquilo. Aí Satanás viu assim, e na necessidade não vai dar para mexer. É a mesma coisa com você, crente. Se você está buscando o Senhor intensamente, se você está lendo a palavra, por quê? Pare de se preparar para a guerra no dia da guerra. O problema é que você está se preparando para a guerra no dia da guerra. Isso não existe. Vai cair, vai tombar, vai derrubar. Aí quando você está ali buscando o Senhor, Satanás, ele vai vir com a necessidade. Sempre é assim. Ele vai vir na necessidade. Aí o que você vai fazer? Você vai falar assim, aqui não, Satanás. E a palavra, encharcando o teu coração, você libera essa palavra. Você não vou murmurar, não vou reclamar. Esses dias dentro do carro, a gente conversando, não vamos fazer assim, assim, assim. Aí a minha filha, preocupada, ainda ingênua, está crescendo, desenvolvendo, falou assim, mas pai, como é que a gente vai fazer isso? Pai, e aquilo outro? Eu falei, ei, tenta a pressão, eu falei isso dentro do carro para eles. Você já viu algum justo mendigar o pão, minha filha? Não. Você já viu a sua descendência passar fome? Ela não. O pai está buscando ser justo. Eu tenho convicção que vocês não vão passar fome. Fica em paz. Aí no final eu terminei. Deixa que isso aí eu resolvo, porque o homem e o adulto da casa sou eu. Só descanse, se diverte e ame Jesus. Dentro do carro, falei, não, segurei o volante e falei assim, tu já viu algum justo mendigar o pão? Tu já viu algum justo mendigar o pão, pastor Osmar? Tu já viu algum justo mendigar o pão, pastor Roberto? Já viu algum justo mendigar o pão, pastor? Não vai, meu irmão. Não vai. Então qual é o segredo? O segredo não é entrar em desespero. O segredo é o quê? Ser justo. O segredo é buscar uma vida de justiça. E você tentando fazer malabarismo. E o Senhor só está dizendo assim, seja justo. Seja um homem justo, seja uma mulher justa, e o mais eu faço, diz o Senhor, não sou eu. Aí, por que muito crente faz malabarismo? Porque não lê a bendita da Bíblia. Porque se lê, está aqui. Se lê, está aqui. Assim, ó, pensa num perregão, Dinei, perregão. Esses dias eu fui no mercado, literalmente com as moedas contadas e fazendo a conta na calculadora para dar certinho, porque eu dei passar vergonha no caixa. Aí comprei o que era necessário. Foi naquele Golf, eu não sei, aquele que tem entrando na rua do Fórum. Eu descobri esse Golf porque um dia eu passei de caminhão com o Wagner. Eu nem sabia que tinha Golf aqui. Aí, acabei, quando eu tô pegando as minhas compras, Daniel, eu tô entrando dentro, botando a mala, vem um cara. Vou ser honesto pra ti aí. Eu falei, não, falei, queridão. Tu não tem como me dar um dinheiro pro corote, não? Que vontade de mandar ele pro quinto dos infernos. Porque eu falei assim, eu na minha cabeça, miserável, desgraçado, eu tô contando as moedas. Senhor, tu me envia um incircunciso para provar minha paciência. Porque, tipo assim, a mulher ela tem uma sabedoria muito grande em administrar as emoções nessa questão financeira. Homem não. Homem, quando a gente tá com moeda na mão contada, a gente fala assim, cara, eu tenho que resolver isso. É assim, não é possível, eu tô inventando moda. Então, tipo assim, eu falei, Deus, o Senhor tá aprimorando o meu caráter. Eu tô falando sério, gente, me subiu uma ira. E eu olhei para ele, eu não tenho, querido, desculpa não poder lhe ajudar. Entrei no carro e falei, Senhor, eu não vou espraguejar, eu não vou reclamar. Porque eu fui com as moedas contadas. E o Senhor me enviou um incircunciso para me pedir corote. Não dá, né? Eu poderia ver, toma vergonha na sua cara. Eu falei, não é sobre ele. O Senhor estava tratando eu. Porque você acha que tudo que eu estou falando aqui, amanhã não já vem as lapadas me pegando. Você é muito ingênuo. Quem prega
quem prega a verdade da palavra sabe o que eu estou dizendo. A gente prega um negócio aqui, no dia seguinte, na mesma semana, o negócio já pega. Passe pela necessidade, como? Lendo a palavra, meditando. Vou ser mais rápido. A segunda é a distorção da verdade. Olha aqui, ó. Agora Satanás ele começa a mudar a estratégia. Ele cita a Bíblia quando ele lê Salmos. Ele fala Salmos 91, verso 11 e o 12 para Jesus. Satanás fica até crente. Ele está lendo até a palavra. E ele diz, ó. O que ele diz ali? É o verso 5 ao 7. Bota aí pra gente. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo. Próximo. E disse, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem. O que Satanás está dizendo? Ele fala assim, poxa, eu tentei pegar ele na primeira, mas ele citou a palavra. Então agora eu vou citar a palavra para ver se realmente ele sabe. É assim que Satanás vai fazer com você, crente. Na primeira é a necessidade, é a fase mais fácil do jogo, tá? Para ficar claro na tua mente. E tem gente que ainda fica na primeira. Tá? É a fase mais fácil, que é sobre a necessidade. Se você passa por ela, Satanás ele vem bonitinho, ele não vem mais com o garfo, entendeu? O tridente, na verdade, né? Com o rabinho, não. Ele vem bonitinho citando a Bíblia para ti. Te bota no lugar mais alto, bonito. Se tu é filho de Deus aí, ó, a palavra diz, se você pular aí, ó, o Senhor vai enviar anjos para te proteger. Sabe o que acontece aqui, ó? Ele tira a palavra do contexto, ele quebra um princípio e ele transforma essa promessa em presunção. Um texto nunca pode ser usado para contradizer outro texto, justificar alguma arrogância espiritual ou manipular Deus. Jesus ele responde lendo Deuteronômio 6,16: não tentarás o Senhor teu Deus. É isso que Satanás ele vai fazer. Na segunda fase, ele vai vir com Bíblia, te citando versículo bíblico. Só que tudo fora de contexto. Aí, ó, eleva um pouquinho o nível. Não é simplesmente você estar lendo só a Bíblia. A primeira fase você está lendo e meditando. Na segunda fase você já precisa estar estudando a palavra. Porque estudar a Bíblia não é coisa só para quem quer ser teólogo, ou quem quer ser pastor, ou quem prega ou não prega. É a vida do crente. É estudar a palavra. O cristão ele precisa ter, no mínimo, um dicionário bíblico básico, tá? Uma concordância bíblica básica, para ele poder estudar. Aí tem gente que não sabe nem o que é o rodapé da Bíblia. O rodapé da Bíblia já é uma concordância bíblicazinha básica para te ajudar. Esse é o básico. Isso não é nada de estudo teológico, não é o básico da sua vida. Por quê? Satanás ele vai vir mandando versículo nos teus peitos. E você vai precisar observar se aquilo ali não está fugindo do contexto. Se aquilo ali não está trazendo arrogância, se aquilo ali não está tentando o teu Deus. Então você precisa ser um pouco mais maduro nisso. Sabe o que acontece? Quanto tempo você está no deserto? É que o tempo que você quer ficar no deserto está revelando o quê? O teu coração, quanto você está buscando Deus. Um trajeto que deveria ser 7 dias. A caminhada pelo deserto se tornou 40 anos. Não porque Deus queria castigar, mas enquanto eles não aprendessem, Deus ia fazer o quê? Não ia terminar o deserto. E para alguns o deserto nem terminou, porque aquela geração toda morreu no deserto. O espírito sem verdade vira um engano. A verdade sem o espírito vira uma frieza. Fé não é forçar Deus a agir. Fé é confiar mesmo quando ele permanece em silêncio. Isso é fé. Não adianta você falar assim, não, Deus vai fazer, eu decreto. Decreta porcaria nenhuma. O Senhor já decretou todas as coisas. A sua fé é confiar independente se ele está falando ou se ele está em silêncio. Mas você está o quê? Confiando no Senhor. Por quê? Você sabe quem ele é. Independente se ele está falando ou não, ele está agindo. Ele está fazendo. Repita assim comigo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa vai passar pelo teste do tempo. Toda promessa vai passar pelo teste do tempo.
E às vezes o tempo que você está passando é um silêncio do Senhor. E o silêncio não quer dizer que Ele não ama. O silêncio, na verdade, Ele está dizendo que ama. É que você não está preparado para ouvir o que Ele tem para dizer. Por isso que Ele tem que ficar em silêncio. Mas Deus está agindo, Deus está trabalhando. E a terceira fase é recusar o processo. Recusar o processo. A primeira fase é a necessidade. Amém ou não amém? Segunda fase é a distorção da verdade. E a terceira fase é recusar o processo. Aí, verso 8, por favor, que diz assim: em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Próximo versículo. E lhe darei tudo isso. Olha aqui, olha isso aqui, ó. Lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Cara, isso aqui é muito bacana, tá? Ó, entenda isso aqui comigo. Você precisa entender aqui, ó. Quem é Jesus? Filho de Deus, sim ou não? Criador dos céus e da terra. Concorda comigo? Que tudo que vemos e não vemos é obra das suas mãos. Amém ou não amém? Filho do Deus Altíssimo, o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aqui, ó, Satanás não está oferecendo algo que não era de Jesus. Jesus sabia que todos os reinos eram dele. Satanás estava querendo adiantar o processo na vida de Jesus. Jesus sabia que tudo aquilo já era dele. Satanás também sabia que tudo aquilo já era dele. Na verdade, ele só estava dizendo assim, ó, para que você vai precisar passar pela cruz? Você não precisa passar pela cruz. Você não precisa passar por esse todo sofrimento. Só se ajoelhe que eu te dou tudo. Aquilo que já é seu, eu só estou antecipando. Você não precisa sofrer. Tem igreja que tem o slogan assim, pare de sofrer. Mentira. 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 Porque o próprio slogan, ele se contradiz com o que a palavra diz. No mundo tereis, mas ele diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Então assim, ó, sabe o que vai acontecer com a sua vida? É mais ou menos assim, ó, você já passou pela fase da necessidade, você venceu. Você passou pela fase da distorção da verdade, quando Satanás tenta distorcer a verdade da palavra na tua vida. Você já passou por essa fase. Vem a terceira fase, ele diz assim, ó. Ah, Laura, para que você vai sofrer? Não precisa disso aí, não. Pula o processo, vamos pular o processo e vamos receber logo aquilo que já é seu por direito. E você, poxa, se já é meu por direito, pular o processo não vai fazer mal. Só que Jesus, ele mostra que ele mesmo viveu o processo. Você nunca ficou encucado, louco, você nunca ficou brabo, ou você nunca ficou em choque em imaginar que o Senhor, Criador dos céus e da terra, um dia, ele passou pelos braços de uma mulher como um bebê? Isso nunca te chocou? Isso me choca toda vez que eu leio. O Criador dos céus e da terra, de todo o universo, um dia, para viver o processo e mostrar para a gente que nós precisamos viver o processo, teve que ficar aos braços de uma mulher. E como ele era 100% homem, se Maria o largasse no pasto, Jesus morreria. Então ele se tornou vulnerável para nos ensinar. Não é possível que isso não te choque. Isso me deixa desesperado toda vez que eu leio. O meu Deus, o meu Redentor, o meu Salvador, um dia se sujeitou aos braços de uma mulher pecadora. Se sujeitou às correções do seu padrasto, José. Não, Jesus, você está fazendo errado, é assim que usa a ferramenta. Ué, foi José que ensinou o ofício de carpinteiro para Jesus. Jesus olhando, mas sabe de nada, inocente. Jesus se sujeitou a isso tudo. Jesus passa dos 0 aos 30 anos, querido, vivendo o processo. Ele só revela o ministério com 30 anos. O pastor Henrique, uma vez ele pregou um sermão, eu era adolescente, nunca mais esqueci. O que Jesus fez dos 12 aos 30. Esse sermão me pegou, eu era adolescente, nunca mais esqueci esse sermão. Sabe o que Jesus fez dos 12 ao 30? Porque não tem relato na Bíblia do que ele fez dos 12 ao 30. Sabe o que ele fez? Viveu o ordinário. Trabalhou, acordou cedo, dormiu tarde, entregou sacrifícios ao Senhor, foi no templo orar, estudava a Torá, lia a Torá, cuidava da sua mãe, das coisas do pai. Ele viveu
uma vida totalmente ordinária e secreta. Mas não, você recebe uma palavra e quer que as coisas aconteçam da noite para o dia. Jesus, ele vive todo esse processo. Então, sabe qual é a terceira fase do processo? Satanás, ele vai tentar adiantar aquilo que já é seu por direito. Mas ele quer te enganar com isso. Por quê? Você não vai receber aquilo que é seu por direito, sem antes passar por todo o processo da cruz. Você e eu temos que passar pelo processo da cruz. Ai, pastor, mas eu não quero não. Então, você... Alguém tem um centro espírita para indicar? Porque você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Por quê? Não fui eu que disse. Não foi Paulo, foi o próprio Senhor. Disse assim: toma a tua cruz e me siga. Isso está na Bíblia de vocês? Tome a tua cruz e me siga. Não é para pegar a cruz de Jesus, porque ninguém tem condição de pegar a cruz dele. Mas é tomar a sua cruz. Então o sofrimento, aquilo que temos que passar, não é uma vida de chicoteada, não é sadomasoquismo não, querido. Mas temos que viver. Tem que tomar a cruz. Então aprenda isso. Tem uma palavra, tem uma canção que eu amo também, não sei se vocês conhecem, mas eu amo essa canção, diz assim, ó. Você tem que tomar aí? O som tá ótimo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resiste. Tá bom, senão o YouTube me corta. Então assim... gostar da música, a gente canta na hora da ceia. Podemos cantar? Pode ser. Eu amo essa canção porque ela diz tudo que Jesus conquistou. Fala assim, tudo que Jesus... Não, mas fala igual crente, pelo amor de Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz, diga assim, é meu direito, é minha herança. Tu entende que ele já fez isso e é seu. Ninguém pode tomar isso. O único que pode rejeitar isso é você mesmo, não cumprindo as escrituras, não orando, não jejuando e dando ouvido para o diabo. Porque o diabo vai tentar encurtar aquilo que já é seu, para que você não viva o processo e, de fato, não receba aquilo que já é seu. Entendeu ou não? Sim ou não? 3 fases. A primeira, necessidade, abre teu olho. Leia o texto com calma em casa que você vai clarear a tua mente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai clarear. Segunda fase é deturpar, distorcer a verdade. E a terceira, ele vai querer fazer o quê? Adiantar o processo daquilo que já é seu. O que Jesus já diz? Aí Jesus ele não vem mais com o versículo ali, ó. Vamos para a próxima ali, ó. 10. Sai daqui, Satanás, disse Jesus. Aí ele vem, pois as escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ó? Não é simplesmente o fato de Satanás falar assim, se ajoelhe e me adore. Ele está dizendo assim, ó, por eu adorar o meu Senhor e servir a Ele, eu vou fazer aquilo que Ele me disse. E o que Ele me mandou fazer para vir nessa terra de Jesus é o quê? Eu vou até o Calvário. É isso que Jesus está dizendo para Satanás. Tudo isso que você está me oferecendo já é meu, mas se eu tenho que passar pela cruz porque o Pai me disse que eu tenho que passar, eu passarei pela cruz. E olha que legal, ele passou, e por isso temos a oportunidade de fazer parte dessa mesa. Amém ou não amém? Fique de pé comigo.